Graças e paz, irmãos. Mais um dia vencemos, mais um dia chegando ao fim. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor e que nesses dias, realmente, dias de trevas que vivemos, precisamos nos apegar a Deus, precisamos estar mais conectados, orando. Eu já fiz o culto hoje aqui, em família, com minha família, minha esposa Kátia, né? Meu filho Miguel. E foi uma benção. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem, uma breve mensagem, e que o Senhor fale com você assim como Ele tem falado comigo. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, nesses dias de dificuldade, nós precisamos entender que existe um Deus que é o nosso pastor. Jesus Cristo, ele se apresenta como o bom pastor. Ontem eu ministrei sobre o Salmo 23 e hoje, que tem conexão direta com essa passagem que estou lendo, mas aqui é um outro enfoque, porque aqui são as palavras do nosso próprio mestre. Ele dando luz e assumindo essa função pastoral, assumindo essa função de pastor, né? E nós não estamos ao léu, nós não estamos desamparados, nós não estamos sem cuidado. O Senhor Jesus, ele se apresenta como aquele que cuida das ovelhas, como aquele que entrega a sua vida pelas ovelhas, aquele que realmente assume uma responsabilidade. E ele fala que outros vieram, outros falsos profetas no seu tempo disseram e tal, mas no final eles eram mercenários, eles fugiam. E o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele ama as suas ovelhas, o Senhor Jesus se entregou pelas suas ovelhas. E ele diz que é por isso que o Deus Pai o amava, porque ele aceitou este mandato que Deus Pai lhe deu, esta ordem, esta missão. E ele deu a sua vida, entregou a sua vida para depois a reassumir. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque afinal ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Ele falou assim que na casa do seu Pai há muitas moradas, na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim ele não nos teria dito. Ele quer estar conosco, ele disse: vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso realmente amigo de todas as horas. E Ele quer ficar conosco aqui nesta terra, porque Ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E no porvir, na eternidade, Ele preparou-nos lugar, porque Ele quer estar conosco. Então, nós que temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, podemos passar aqui por dificuldades, por provações,
por enfermidades, até por essa crise do coronavírus. E podemos pensar, alguns estão pensando, aonde está Deus? Aonde está Deus? Deus, ele continua no seu alto e sublime trono. Deus continua no controle, Deus continua sendo soberano. O Senhor Deus, ele é soberano. E o Senhor Jesus, ele entende e ele está conosco. Nós temos que abrir os nossos corações, as nossas mentes para ouvir a voz de Deus. Isso vai exigir um esvaziamento da nossa mente, do nosso cérebro, das cargas deste mundo. Que aí está, eu estou muito conectado, por exemplo, vendo notícias, vendo, acompanhando e tal, porque a gente se preocupa com a igreja, se preocupa com os irmãos, se preocupa com a família, se preocupa também com a empresa, com o trabalho, e como que será o futuro, e ficamos ansiosos, ficamos, né, pensando, meu Deus, se eu pegar essa doença, se eu ficar, ou será que, né, se eu pegar, se eu não pegar, se eu vou me curar, se eu não vou me curar, se as pessoas, meus pais, meus avós, meus amigos mais velhos, os irmãos da igreja, se pegar essa enfermidade, vão ou não vão resistir, não é? E você fica pensando, mas se tudo correr bem, como vai ser essa situação da economia? Pessoas não conseguem trabalhar, muitas delas, consequentemente, não receberão, e como se sustentarão? Como igreja, como serão as entradas na igreja para a gente manter as obras, a obra de Deus, porque afinal o ministério não para, não é? Alguns, agora um irmão aqui também enfermo, internado, a gente orando e pensando, meu Deus, o que fazer? Mas estamos orando e Deus está no controle. E outra pergunta que nos vem é por que existem essas coisas ruins? Por que existe esse coronavírus e por que Deus não protege a sua igreja? Por que a igreja tem que suspender os cultos, né? Se a igreja serve ao Senhor, irmãos, a gente precisa ler Bíblia. Eu fico vendo que alguns posicionamentos de pessoas falando a igreja querem fechar as igrejas. Então o conceito teológico está muito pequeno, muito raso. Eu bato de novo nessa tecla. Por isso que é necessário escola dominical. Igreja não se fecha. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a eclésia, chamados para fora. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando eu falo nós, eu falo ser humano. Porque o Espírito Santo de Deus se faz morada, porque todo aquele que confessa a Jesus Cristo e que crê em Jesus tem o Espírito de Deus e se torna o templo vivo do Espírito Santo. Então, não vão fechar a igreja, estão suspendendo cultos nos templos, reuniões de aglomerações nos templos. A igreja de Cristo ela continua de pé, a igreja de Cristo continua unida. E aqui você vê discursos com textos fora de contexto, sofismas. O que é um sofisma? São verdades, pega um pouco de verdade para sustentar uma mentira, uma falácia. Então, abre o seu olho, não caia nessa. A igreja sofreu perseguição, a igreja sofreu lutas, principalmente a igreja primitiva, e eles tinham que se reunir em lugares ocultos. Eles tiveram que se reunir em lugares escondidos. Eles não tinham um templo aberto, com liberdade religiosa ali, porque se eles fossem, eles morriam. E ali, eles adoraram a Deus com sabedoria e prudência. E o Senhor não falou que eles tinham falta de fé, e nada disso. Nada disso. O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta que o diabo andava como em derredor, buscando a quem tragar. E ele fala que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Outra passagem, está na Bíblia. Então, quando Pedro ele fala, vigiai, porque o diabo está ao derredor buscando pessoas a quem tragar. Ele está dizendo de perseguição, ele está falando de coisas que para os irmãos realmente vigiarem. E é o momento de nós vigiarmos e termos fé em Senhor. Era o mesmo Jesus que morreu na cruz, o Todo-Poderoso, que os apóstolos serviam, mas eles não tiveram vida fácil. Eles não tiveram uma vida de sucesso, vitória e foram com tudo. Não, eles sofreram perseguições, prisões.
Eles não abandonaram o nome do Senhor. O testemunho ficou. O bom testemunho. O bom testemunho. É muito fácil. Nós queremos provar a fé, a nossa fé, né? Quando a gente está colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas nós não podemos fazer isso. A nossa fé ela é individual. Não podemos, em nome da fé, colocar vida de pessoas em risco. Podemos responder somente por nós. A salvação nós falamos que ela é individual, não é assim? Então, irmãos, prudência. A cruz, como, se não me engano, Charles Spurgeon falou. Se ele não falou, os méritos aqui estão sendo para ele. Mas eu vi e eu acredito que é isto mesmo. Eu vi no site, na publicação do Instagram dos puritanos. Ele falou assim: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono, ele não está vazio. Jesus Cristo está no seu trono. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não importa se passamos dificuldades, provações, isso daqui são coisas. E responder essa pergunta, por que passamos por isso? Por causa do pecado. Embora sejamos filhos de Deus, lavados e comprados pelo sangue de Jesus, estamos sujeitos ao pecado. A natureza clama pelo dia da redenção, está em Romanos, capítulo 1 e em diante. Então, é o pecado, irmãos, que gerou tudo isso. E nós estamos sujeitos ainda a esta ação no mundo. Mas a nossa vitória, um dia estaremos totalmente livres desse pecado e da ação dele, mesmo que não pequemos hoje, mas por causa estamos no mundo pecaminoso, estamos sujeitos. Mas no porvir nós estaremos livres disso, e a palavra fala que ali não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá com certeza coronavírus e enfermidades. Ali haverá somente paz, alegria, gozo e refrigério no Senhor, no Senhor. E veremos a Jesus face a face e poderemos abraçá-lo e estarmos com ele. Irmãos, não percamos a fé, não percamos a esperança, nos aproximemos de Deus. Jesus é o bom pastor, ele se entregou por nós, ele orou por nós. Em João capítulo 17 tem a oração sacerdotal, ele ora por nós. O Senhor Jesus ele também se submeteu em oração. Imagine você que o Senhor Jesus, sendo santo, sem pecado, ele orava e buscava a Deus, quanto mais a nós que precisamos orar, que somos pecadores. Nós precisamos orar. Se o Senhor sendo perfeito orava, quanto mais nós. Então é o momento realmente de buscarmos. O Senhor Jesus não teve aqui uma vida regalada. Ele teve dificuldades também. Dificuldades. Mas ele venceu. Nós vamos vencer. E você que ainda está meio desanimado, você que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, melhor dizendo, se rendeu a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, que você faça, que você mande o WhatsApp para um pastor, para nós, pastor José Urânio, para mim, pastor Vitor, pastora Judite, ou algum pastor que você conheça. Entre em contato, mande uma mensagem, a gente faz um contato com você. É momento de conversão. Para onde sua alma irá? Você tem a certeza da vida eterna? Você entregou a sua vida para o bom pastor? Você permite que Jesus seja o teu bom pastor? Não é momento de brincadeira. Não é momento de brincadeira. Nós temos que ter a certeza e a convicção de que estamos firmados no Senhor. Irmãos, o que nos separará do amor de Deus? Tribulações, provações, altura, profundidade? Nada. A palavra fala que nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus. Esta é a esperança, essa é a confiança, essa é a alegria que eu tenho e que você também tem que sentir e você também tem que ter. Nós estamos no Senhor. Se morrermos, como o apóstolo Paulo ele fala, se vivermos, vivemos com Cristo. Se morrermos, estaremos com Cristo.
Não há opção para o servo do Senhor de estar distante do Senhor. O Senhor está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Como está naquele filme do... Eu me esqueci agora. Que o pastor ele fala assim: o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo, irmãos. E todo o tempo Deus é bom. Amém? Fique com Deus, tenha uma boa noite, descanse, relaxe no Senhor. E amanhã, se o Senhor permitir, vamos dividir mais um texto com os irmãos. E vamos fazendo isso. Vamos compartilhando, não somente eu, os obreiros, os irmãos compartilharem pregações. Façam isso. É saudável. Vou terminar com uma oração. Ore comigo. Senhor Deus poderoso, eterno, obrigado pela tua palavra. Abençoa os irmãos que estão recebendo esta mensagem, as pessoas que estão vendo este vídeo. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela sua palavra. O Senhor é o nosso pastor. Nós cremos nisso, nós recebemos isso. O Senhor é o nosso pastor. Aleluia, o Senhor se entregou por nós. Nós não estamos desamparados. O Senhor Jesus é a nossa esperança, bem presente hoje. E estamos confiantes que o melhor do Senhor está preparado para nós. Amém. A graça e a paz.